Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? A você que está em casa, também nos assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Zap, a você que está trabalhando, aonde você estiver agora, seja aqui no Distrito Federal ou em outro estado da Federação. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que o Senhor continue falando ao seu coração agora. Já falou pelos louvores, pela oração, e agora nós vamos ler uma porção da palavra de Deus, nós vamos interpretar e vamos compartilhar e repartir com vocês nesta manhã. Já está aí o nosso texto, Jeremias, capítulo 32, versículos de 16 até o 19. Jeremias, capítulo 32, versículos de 16 a 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra, com teu grande poder e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdias para com milhares e retribui a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Meus amados, o contexto histórico de Jeremias é o seguinte: o ministério desse profeta durou aproximadamente 40 anos, por volta do ano 605 antes de Cristo. Jeremias foi a voz profética levantada por Deus para anunciar a punição do pecado. E esse profeta, ainda jovem, ele foi convocado por Deus para alertar as nações. E no capítulo 1 do mesmo livro, versículo 6, Jeremias, ele diz: não sei falar, não passo de uma criança. Mas, queridos, o mesmo Deus que chama, é o Deus que capacita, e é o Deus que provê os meios para que a sua obra avance. E no capítulo 1 ainda: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E o texto prossegue: eis que ponho na tua boca as minhas palavras, e eu velo sobre a minha palavra, para que ela se cumpra. E essa palavra dita por Deus a Jeremias há mais de 2.500 anos, como diz o pastor Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã nas bancas. Essa promessa de Jeremias para Deus, de Jeremias para nós nesta manhã,
Esta promessa não prescreveu, ela não foi revogada, essa promessa continua valendo para nós ainda hoje. Só mesmo nas mãos do Criador do universo seria possível um jovem nascido numa aldeia influenciar o destino de várias nações. Deus não precisa necessariamente de homens experimentados, poderosos, eloquentes, abastados, mas o nosso Deus, ele precisa de homens e mulheres determinados, corajosos, obedientes, acima de tudo, servos do Deus Altíssimo. Nosso Deus também precisa de servos humildes, que dizem como Jeremias: eu não sei falar, eu não passo de uma criança. E olha, Jeremias, ele foi conselheiro de vários reis, de Josias, de Jeoacás, de Joaquim e de Zedequias. A título de curiosidade, o livro de Jeremias é o mais volumoso da Bíblia, depois de Salmos. É verdade que Isaías tem 66 capítulos, mas o volume de Jeremias é um pouco maior. Esse profeta de Deus, ele viu seu povo sofrendo atrocidades. O rebanho estava disperso, as mulheres violentadas e os soldados sem como defendê-las. A tristeza de Jeremias é a tristeza de Deus. E ele sofreu, queridos, vendo seu povo sendo levado cativo. Esse profeta foi rejeitado. Ele foi maltratado. Ele foi perseguido, preso e jogado numa cisterna de lama. E nesse contexto, ele compra um terreno no povoado de Anatote. E lembrando aqui que ele está preso. E aí o que ele faz? Ele entrega a escritura a Baruque. Baruque era como se fosse o seu secretário. Provavelmente esse Baruque escreveu boa parte do livro de Jeremias. Jeremias ditava e Baruque copiava, tipo amanuense. Mesmo encarcerado, o profeta ora a Deus. E vejamos aqui o conteúdo da oração do profeta Jeremias, alguns conteúdos. O primeiro está no versículo 16. Jeremias, ele era um homem de oração. Era um homem do altar de Deus. E depois que ele deu a escritura, versículo 16, depois que dei a escritura da compra a Baruque, eu orei ao Senhor. Ele fez o negócio e orou a Deus. Colocou diante de Deus. Meus queridos, as nossas orações, elas são dirigidas a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Jeremias, ele era um homem de oração. Capítulo 32, versículo 16. Orei ao Senhor. E nós temos 3 promessas de Deus no livro de Jeremias sobre a oração. Capítulo 29, versículos 12 a 14. Nós temos 3 promessas. Me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Nosso Deus não é surdo. Ele ouve as nossas orações. Às vezes ele não responde no exato momento que a gente faz, mas ele responde no tempo dele. Versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo
Isso, de todo o coração. Versículo 14. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Vamos deixar um pouquinho Jeremias e vamos para o Senhor Jesus Cristo. Jesus também tinha uma vida de oração, mesmo com a sua agenda superlotada. Ele atravessava o rio, do outro lado já tinha uma multidão aguardando-o. Ele ia para uma aldeia e a multidão ia atrás, e lá já tinha outra para recepcioná-lo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele também orava ao Pai. Mateus capítulo 6. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu Pai que está em secreto e ele te recompensará. Mateus 14, 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E olha a cena que é linda. Em caindo a tarde, o sol se pondo, lá estava o mestre em oração diante de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 35. Tendo se levantado alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Lucas capítulo 6, versículo 12. Retirou-se Jesus para o monte a fim de orar e passou a noite toda em oração. Queridos, e aqui eu quero abrir um parêntese. É verdade, tem as pessoas que trabalham no período da manhã. Tem as pessoas que trabalham no período da tarde. Tem as pessoas que trabalham o dia todo. Tem as pessoas que dão plantão noturno. Igual a minha irmã. Ela chega cansada pela manhã do plantão, aí não dá para orar. Primeiro ela tem que descansar. E a sugestão, queridos, é nós dedicarmos 5, 10, 15, 20 ou 30 minutos do nosso tempo para estarmos em oração com o Pai. De acordo com a nossa disponibilidade. O que Deus vê não é a quantidade de oração, o tempo. Amém, se você passa meia hora na presença de Deus, 40 minutos, 45 minutos, não tem problema nenhum. Mas 5, 10, 15, 20 minutos do nosso tempo, das 24 horas por dia, o que nós não podemos é ficar sem a nossa devocional diária. E outra coisa interessante, lendo um capítulo da Bíblia por dia, em 3 anos você conclui a leitura do livro sagrado. Não podemos ficar sem os nossos momentos devocionais individuais com Deus. Segundo John Mackay, um escritor reformado, ele afirma que nossas orações podem ser divididas em 4 sessões. Oração de louvor, oração de ações de graça, orações de confissão de pecado, a que nós fizemos aqui no início, e também a oração de petição. Olha, nunca vi o povo de Deus orar tanto, igual no ano passado, e nesse ano. E temos que continuar firmes, orando. Irmãos amados nossos, familiares, partiram antes de nós. Outros estão internados. Eu estou com um primo na UTI, internado,
outros foram curados também, graças a Deus, aleluia. Mas vamos continuar firmes, querido. É hora de nós nos unirmos mais ainda. É hora de mandarmos uma mensagem de amor, fé e esperança para as pessoas, no celular, no telefone, na internet, no computador. As pessoas estão receptivas, as pessoas estão sensíveis, as pessoas estão com os corações quebrados. Muitas frentes de trabalho para a expansão do Evangelho estão se abrindo nesse momento de pandemia. E nós não podemos perder o time, nós temos que aproveitar. Mas, queridos, voltando aqui para Jeremias, vejamos aqui algumas semelhanças entre a vida de Jesus e a de Jeremias. Os dois nasceram em pequenos povoados. Jeremias nasceu em Anatote e Jesus nasceu em Belém. Os moradores de Anatote rejeitaram Jeremias, os de Nazaré também a Jesus. Os líderes religiosos foram os principais inimigos de Jeremias e Jesus. Jeremias e Jesus choraram sobre Jerusalém. Capítulo 8, versículo 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Eu estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. E ele conclui, eu estou de luto. Mateus capítulo 23, Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os seus que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos embaixo das tuas asas. E essas semelhanças entre Jeremias e Jesus não são coincidência, porque em Mateus capítulo 16, versículo 13 e 14, algumas pessoas pensaram que Jesus fosse Jeremias. Indo Jesus para Cesareia, ele perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho de Deus? E os discípulos respondem, olha, mestre, estão dizendo que o Senhor é João Batista, estão dizendo que o Senhor é Elias, estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Queridos, e esse é o padrão de vida espiritual que nós devemos buscar, sermos parecidos e até confundidos com o Senhor Jesus Cristo. Não estou dizendo aqui para nós ficarmos inflados, orgulhosos, não. O pastor que vai estar aqui à noite, o pastor Wildo Gomes, ele foi confundido com o Senhor Jesus Cristo. Olha lá Jesus, ele existe, parece que é aquele homem. Queridos, é esse o padrão que nós temos que buscar, porque o apóstolo Paulo, ele nos exorta em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Maravilhoso, tremendo, buscarmos a santificação para nos assemelharmos ao Mestre. Mas tem aí, meus amados do som, da equipe de filmagem, Jeremias, o segundo conteúdo da oração do profeta. Jeremias, ele reconhece que Deus é o Criador dos céus e da terra. Ou seja, Jeremias, ele é criacionista. Jeremias não é evolucionista. Observe o versículo 17. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder
e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Nós vamos destacar nesse versículo duas palavrinhas. A primeira delas é céu. O nosso Deus, ele é o Criador dos céus, e ele fez os céus e a terra com seu grande poder. Foi o poder do braço de Yahvé que trouxe todas as coisas à existência. Meus queridos, céu é uma palavra importante na Bíblia, pois aparece mais de 700 vezes. E de acordo com 2 Coríntios, capítulo 12 e Apocalipse 21, nós sabemos que existem 3 céus, pelo menos. O primeiro céu é onde os pássaros e os aviões voam, e nós chamamos de atmosfera. O segundo céu é onde nós encontramos o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, os cometas e as galáxias. E nós chamamos de espaço sideral. Tem o terceiro céu, que é onde os salvos, os crentes em Cristo, vão morar eternamente. E a nossa Bíblia chama de paraíso, de Nova Jerusalém, de Cidade Santa. É duro. Irmãos nossos que partiram o ano passado, esse ano, mas a nossa Bíblia garante os que morreram em Cristo antes de nós não estão em desvantagem em relação a nós. Eles já estão com Cristo, desfrutando das delícias eternas. Cabe a nós aqui prosseguirmos nessa jornada e nos prepararmos cada vez mais para a volta do Mestre. Não podemos ficar desapercebidos. Nós temos que estar atentos. Apocalipse capítulo 21. Nós temos a visão do terceiro céu, esse que eu disse aqui, e que João e Paulo também viram. E me transportou em espírito, e me mostrou a santa cidade, que descia do céu, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, está no superlativo, como a pedra de jaspe cristalina. Um dia, não sabemos quando, também seremos arrebatados aos céus. E então encontraremos o Senhor Jesus Cristo e todos os nossos entes queridos, irmãos na fé, que partiram antes de nós. Essa é a nossa bendita esperança. Mas a segunda palavra que eu quero destacar é terra. O planeta que nós vivemos é uma obra-prima de beleza. Somente uma mente inteligente poderia ter planejado e executado o planeta Terra. E esse planeta, aonde nós vivemos, foi criado no segundo dia. Gênesis capítulo 1. E Isaac Newton, um dos maiores cientistas de todos os tempos, ele descobriu a lei da gravidade, que é 9,8. Mas alguns livros de física, Davi, arredondam para 10, para facilitar o cálculo matemático. E ele descobriu a lei da gravidade. Essa lei, ela explica por que a Terra, ela fica suspensa no ar e não cai. Então, somente por causa
da lei da gravidade. Isaac Newton estava corretíssimo. Ele acertou no alvo, na mosca. Mas só que tem um detalhe. Ele chegou muitos anos atrasados em relação a Jó e em relação à nossa Bíblia Sagrada. Ele descobriu o que já estava no livro de Jó há anos. Jó capítulo 26, versículo 7. Deus estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra por cima do nada. Só no planeta Terra a vida, ela é suportável. Ela é agradável. Vejamos aqui as temperaturas de alguns planetas. Plutão, menos 233 graus negativos. Eu estou usando a redundância para a gente gravar. Netuno, menos 225 graus negativo. E aí você diz, Aldenir, eu não quero morar nesses planetas aí não. A temperatura em Plutão e em Netuno são mais geladas, mais frias do que a temperatura de Manitoba, que às vezes chega a menos 30 graus negativos. E aí nós vamos para um planeta mais quentinho. Mercúrio, 420 graus positivos. Aí está muito quente, Aldenir. Leva a gente aí para outro planeta. Tá bom, vamos para Vênus. 456 graus positivos. É fogo puro. É temperatura altíssima. E olha, se alguém quiser fazer uma excursão, depois que passar a pandemia, se alguém quiser passar uns dias nesse planeta, eu vou falar com o pastor Rafael, o pastor Adriano e o Cleiton para custear a sua viagem para o planeta Mercúrio, 420 graus positivo. Eu só não garanto que você volta. Tá certo? Mas, queridos, por que eu coloquei a temperatura desses 4 planetas? Porque somente no planeta Terra a temperatura é agradável. Chega o calor, muitos querem ir para o Nordeste, para a praia. Chega o frio, muitos querem ir para as Serras Gaúchas. E escolhe a temperatura que você quer desfrutar. Outra coisa interessante. Você aprecia as 4 estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. Essas 4 estações do ano, elas existem por um motivo. Eu pensava que o planeta Terra, ele estava na vertical, dessa forma. Mas o planeta Terra, ele tem uma inclinação de 23 graus. Uma inclinação. E o resultado dessa inclinação são as estações do ano. As 4 estações. Queridos, isso não é coincidência, isso é a providência e a mente inteligente do nosso Deus. Ele fez tudo perfeito, para o nosso deleite, para o nosso desfrute. As irmãs apreciam as flores na primavera.
O jovem gosta do verão para viajar. Outros gostam do inverno por causa do frio. Eu admiro o outono por causa das frutas. Mas, querido, as estações do ano só existem por causa dessa inclinação que eu disse. E olha o que diz Gênesis capítulo 8, versículo 22. Enquanto durar a terra, haverá frio e calor, haverá verão e inverno, haverá dia e noite. E uma informação aqui nesse tópico, uma informação final. Segundo os astrônomos mais credenciados, se a Terra fosse maior ou menor, a vida seria insuportável nesse planeta. E os dias teriam somente 10 horas de duração e não 24. E aí, quem gosta de ficar um pouquinho a mais na cama, principalmente no sábado, aí ia ter que ir para o sacrifício, porque o dia não teria 24 horas. Queridos, o tamanho da terra e a inclinação de 23 graus foram rigorosamente planejados com inteligência. Isso não é coincidência, eu repito, mas sim a providência e a criatividade do nosso Deus. Jeremias capítulo 10, versículo 12. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sabedoria e com inteligência ele estendeu o vasto céu. Colossenses capítulo 1, um texto de tirar o nosso fôlego, pois nele e em Jesus foram criadas todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E aí nós poderíamos chamar o garçom, fecha a conta, já estamos indo embora. Mas não, ainda tem a sobremesa. Ponto de número 3, já estamos caminhando para o final. Jeremias, ele reconhece a misericórdia e a justiça de Deus. Versículo 8. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és grande, poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Meus queridos, a misericórdia é o amor em ação e está relacionado com a benignidade, com a bondade, com a graça e com a fidelidade do nosso Deus para com os homens. Misericórdia é um dos termos importantes do Antigo Testamento, da teologia do Antigo Testamento, porque Efésios capítulo 2, 4 afirma que Deus é rico em misericórdia. Judas, não Iscariote, versículo 21, na vinda de Jesus, os salvos alcançarão misericórdia. E Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Salmo 136, versículo 1, afirma que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Lamentações capítulo 3, um texto por demais conhecido, diz que nós não somos consumidos por causa das misericórdias do nosso Deus, porque elas não têm fim. 1 de Pedro capítulo 3, os crentes, eles devem exercer misericórdia. É o que as sociedades internas estão fazendo. O nosso presbitério exercendo o amor através da misericórdia. Detalhe importante. A.W. Pink, um escritor reformado, ele diz
que as misericórdias que Deus concede aos ímpios são exclusivamente temporais. O homem está destinado a morrer uma só vez. Depois disso, o juízo final. Após a partida da pessoa deste mundo, ela tem dois destinos. Ou ela vai para o céu, ou ela vai para o lago de fogo. E aí a nossa responsabilidade é pregar o evangelho para que quanto mais pessoas confessem Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, sejam salvas. As misericórdias e a justiça de Deus, elas caminham lado a lado. A misericórdia e a justiça de Deus são compatíveis. É como se fosse os trilhos do metrô. É como se fosse as asas de um pássaro ou de um avião. A misericórdia e a justiça de Deus não são conflitantes. O mesmo Deus que ama, que salva, que corrige, ele pune o pecado, ele recompensa os seus servos. Último, Jeremias ele reconhece a onisciência e a recompensa de Deus. Versículo 19. Os teus olhos já estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Meus amados, os olhos de Deus estão sobre nós, não para nos acusar, não para nos massacrar, não para nos jogar na lona, mas os olhos de Deus estão sobre nós para mostrar o verdadeiro caminho, para esquadrinhar o nosso andar. Nós devemos todos os dias dar graças a Deus pela sua onisciência, ou seja, devemos dar graças a Deus porque Ele sabe tudo a nosso respeito. Por quê? Porque o Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. De longe conheces os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Esquadrinhar é da mesma palavra esquadro, e significa verificar, escanear. É como se Deus fizesse um check-up espiritual na nossa vida. É como se fizesse um círculo ao nosso redor. Meus amados, graças a Deus, porque Ele sabe tudo a nosso respeito. E o Espírito Santo nos convence do nosso erro, do nosso pecado, e o resultado é que nós confessamos os nossos pecados a Deus. Tem um outro destaque aí no versículo 19, que são suas obras. Obras vem do grego ergon, e significa trabalho, energia, ação, ato. Daí as palavras ergometria ou teste ergométrico. Em 2017, eu fiz um teste ergométrico, aquele da esteira, provavelmente alguém aqui já fez. Obras está relacionado com as ações humanas. E as obras dos homens, elas podem ser boas ou más. As obras dos salvos são boas e são resultado da sua salvação e não a causa dela. 1 das Crônicas, capítulo 22. Dispõe-te e faz a obra, e o Senhor será contigo.
1 Coríntios capítulo 3, cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Efésios 2:10, Paulo afirma que nós fomos criados para boas obras. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho, pois servistes e ainda serves aos santos. Lá no finzinho da nossa Bíblia, Apocalipse 14, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Olha que promessa maravilhosa para os salvos que morreram em Cristo. E o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A salvação é pela graça. As obras pelo serviço prestado. E tem um detalhe. Quando nós chegarmos aos céus, vai ter diferença de galardão. Mas não haverá espaço para nenhum milímetro de inveja ou cobiça em relação ao galardão do outro. Queridos, eu finalizo com as palavras do Senhor Jesus Cristo. Para Deus, não há impossíveis em todas as suas promessas. Que possamos dizer como a irmã Maria, a mãe do nosso Salvador, em Lucas capítulo 1. Eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Jeremias estava preso. O apóstolo Paulo estava preso. Nós estamos passando por momentos difíceis, mas a palavra de Deus, ela não está algemada, ela não está presa. Nós podemos pregá-la livremente. Deus abençoe a sua vida, a você que está aqui presente, a você que nos acompanhou pelas redes sociais. Tenha um domingo abençoado e uma semana de vitórias em nome de Jesus.